Eu ocupo a tribuna hoje não sabendo ao certo se amanhã, sexta-feira, teremos audiência, porque, como estamos às vésperas de um segundo turno, na maioria em muitas capitais brasileiras, então eu, nessa dúvida de não ter amanhã sessão, diante do pleito, eu me antecipo aos temas que nós, no dia 28, teríamos de celebrar como o Dia do Funcionário Público. Se me permite, senadora Ana Amélia, só para lhe informar, a assessoria da mesa está informando aqui que amanhã não haverá sessão, porque é ponto facultativo. Melhor ainda. Em razão, inclusive, do Dia do Funcionário esse esclarecimento, então, agora justifica mais ainda eu tratar desses temas, senadora Gleice Hoffmann. Então, eu queria começar essa minha presença na tribuna saudando todos os servidores públicos de nosso país. Nossos servidores públicos da área federal, também os servidores públicos dos estados, dos municípios, os servidores públicos que prestam serviço abnegadamente, comprometidamente à sociedade brasileira. Então, é preciso reconhecer, queria dizer que me associo aos cumprimentos que a nossa diretora administrativa da Casa, Ilana Tromka, fez uma manifestação no Dia do Servidor e da Servidora Pública de nosso país. Me associo a ela como diretora do Senado, estendendo não só aos servidores da Casa, mas aos servidores todos, de um modo geral, e que temos recebido hoje mesmo, fizemos uma audiência pública para tratar das questões de pesca, e o senador Paulo Rocha, que é do estado do Pará, a pesca é uma atividade muito importante. Fizemos um debate sobre a necessidade da reinspeção dos produtos importados, alguns concorrendo predatoriamente com a produção brasileira, e isso é uma concorrência desleal. Primeiro, com o consumidor, com os riscos de produtos, às vezes, contaminados, com produtos que são não recomendáveis à saúde, alguns até com risco cancerígeno, ou excesso de sódio no produto. Então, lá estava um representante da Secretaria de Defesa Sanitária do Ministério da Agricultura, doutor José Luiz, também estava lá a doutora Cláudia, da Anvisa, que são servidores também, doutor Raimundo, do Inimetro, servidores extremamente abnegados, dedicados à fiscalização da qualidade do produto. Então, só o exemplo de hoje pela manhã, além dos servidores da própria comissão, eu posso testemunhar aqui esse envolvimento desses servidores. E quero também fazer uma referência a duas figuras que foram bastante citadas. Hoje foi sancionada a lei do Simples Nacional. E eu, como participante da Frente Parlamentar em Defesa da Microempresa, preciso também repetir aqui, não estou inovando, mas repetindo aqui, aquele reconhecimento que todas as autoridades reconheceram na figura de uma homenagem póstuma a um ex-deputado do Partido dos Trabalhadores do Estado de Pernambuco, Pedro Eugênio, já falecido, que também com ele, na presidência da Frente Parlamentar da Pequena e Média Empresa, fez um trabalho extraordinário. Da mesma forma, o senador José Pimentel, do Ceará, que em todos os momentos, como deputado federal e como senador da República, é uma das figuras mais reconhecidas no esforço nesse trabalho. Nós temos hoje o Jorginho Melo como presidente desta frente parlamentar, e a sanção desta lei geral do Simples, ela também veio abrigar uma demanda que nós do Rio Grande do Sul aqui tivemos na bancada do meu estado, na Câmara Federal, quando a matéria foi votada, e aqui no Senado, a Lei Geral do Simples, que foi relatada aqui com muita competência pela senadora Marta Suplicy. Nela, nós acrescentamos uma emenda que teve e tem um impacto extraordinário sobre toda a área de turismo da região sul, de um modo especial, mas todos os estados brasileiros hoje estão. Eu cheguei a tomar cerveja no estado do Pará, feita à base de chocolate. Então, é
uma criação, uma inovadora área para desenvolvimento do turismo, da gastronomia, e ver essa área como uma estimuladora num tratamento tributário diferenciado. Então, as cervejarias artesanais ou micro-cervejarias, a produção de vinhos de agricultura familiar, muito comum na Serra do meu estado do Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina e agora em outras regiões. Também as chamadas cachaçarias ou alambiques, microempresários trabalhando com grande qualidade num produto genuinamente brasileiro e que ganha espaço no mercado internacional, permitindo aí agregar valor com uma mão de obra familiar tipicamente. Então, feito esse registro, eu penso que nós tivemos um ganho em relação a esse processo e também da questão das parcerias, do sistema de parcerias com os salões de beleza, os salões de beleza na área da estética, que foi também um trabalho feito pela senadora Marta Suplicy e com grande empenho aqui de várias comissões, entre elas a Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo senador Paulo Paim. Então, é preciso reconhecer o esforço de todos. Eu fiz a minha parte, os demais senadores fizeram a sua parte, a senadora Marta como relatora também, mas foi um avanço extraordinário, porque no dia que as notícias do desemprego, senadora Gleisi Hoffmann, são notícias que nos preocupam muito, que é a questão social, o aumento do desemprego, chegando aí a níveis, de certa forma, alarmantes, porque quanto mais desemprego, mais a tensão social se agrava e se agudiza. Então, a pequena e média empresa, estimulada por um tratamento tributário, ela é realmente importante. E o presidente da frente hoje sugeriu a criação de linhas de crédito para esse segmento, cuja inadimplência é sempre destacada como muito pequena. Já que estou falando em empreendedores, na segunda-feira tive a honra de participar, junto com o ministro Blairo Maggi, da abertura do 39º Congresso Mundial da Vinha e do Vinho. 300 representantes de vários países, da Austrália, Nova Zelândia, França, Itália, Portugal, Alemanha, da Argentina, do Chile, do Uruguai e do México, estavam lá em Bento Gonçalves para mostrar e valorizar aquilo que o Brasil vem fazendo nesse setor, em particular no meu estado, que hoje é o maior produtor de espumantes do Brasil. Há 10 anos, o mercado brasileiro era dominado por produto importado, espumantes importados, há 10 anos. 90% do produto do espumante consumido no Brasil, senadora Gleisi Hoffmann, especialmente no Natal, nas outras oportunidades de festas ou aniversários, 90% era produto importado. A cava espanhola, o champanhe francês ou o prosecco italiano. Hoje, 10 anos depois, graças ao trabalho dos vitivinicultores, das cooperativas de produção, temos muitas, algumas com 85 anos de idade, como é a Vinícola Aurora de Bento Gonçalves, e outras vinícolas por Garibaldi, Farroupilha, por Antônio Prado, também ali na região de Flores da Cunha. A região toda é povoada. Agora, Gramado passa a ser também, Canela, zonas de produção. Hoje, 90%, eu diria mais, 95% do espumante consumido no Brasil é produzido no Brasil. E não deixam nada, não devem nada. Não deixam nada a desejar. A champanhe, a cava são de altíssima qualidade. Eu agradeço essa sua observação, que faz jus ao esforço que esses nossos empreendedores tiveram. E é extraordinário. E ainda, além disso, além dessa qualidade, que ele está no nível igual para melhor do que os nossos concorrentes, e tem ganho, senadora Gleisi, prêmios internacionais pela qualidade. Vinhos brancos que hoje estão no ranking dos grandes vinhos brancos mundiais, os nossos também já começam a figurar de maneira extraordinariamente destacada. Não é diferente em relação também aos vinhos tintos, mas o que nós ganhamos mesmo nesse ranking são os nossos espumantes, que são hoje indiscutivelmente a melhor, digamos, a melhor notícia que se
se tenha, porque, veja, inverter um percentual de 90% do mercado ser importado há 10 anos e hoje 90% ou 95% ser produto nacional, isso é um ganho extraordinário para revelar essa capacidade empreendedora que tem a gente brasileira, especialmente no sul do país, onde os imigrantes italianos, alemães, poloneses, todos eles têm dado essa contribuição. Então, eu fico gratificada por isso e Bento Gonçalves demonstrou a sua capacidade de receber bem naquela acolhida e também fomos lá numa vinícola Perini, onde foi oferecido um almoço. Ali também, cada vinícola, cada uma delas tem a qualidade necessária para conquistar o gosto dos consumidores brasileiros e isso tem conquistado também. Agradecer à família Perini pela forma como recebeu as autoridades e os convidados e cumprimentar também toda a equipe da Perini pelo que fez lá, as demais empresas que operam no setor. Por fim, senadora, eu queria aqui mencionar duas datas importantes. 29 de outubro. 29 de outubro é o Dia Mundial de Combate ao AVC. Dia Mundial de Combate ao AVC. No ano passado, eu lembro muito bem, Dr. Otávio Marques Pontes Neto, presidente da Sociedade Brasileira, que cuida dessa área, me mandou um e-mail falando sobre esse assunto. E eu prontamente falei sobre o AVC. E aí fui procurada agora pela doutora Sheila Cristina Ourix Martins, que veio também como neurologista da Rede Brasil AVC, falar comigo e pedir para lembrar desse Dia Mundial de Combate ao AVC. É 29 de outubro e nós não teremos amanhã e será sábado e domingo, portanto, me antecipo aqui porque considero relevante. Nosso dever aqui não é só sobre o embate político, mas é também usar uma tribuna para informar as pessoas. Cada vez que eu falo aqui sobre câncer de mama, falei aqui sobre fibromialgia, que eu não tinha ideia do que era essa doença. Fizemos uma audiência pública requerida. Olha, senadora, eu fiquei realmente impressionado. Fibromialgia atinge 5 milhões de brasileiros e 95% dos pacientes de fibromialgia são mulheres. E essa é uma doença de fundo neurológico e ela é pouco identificada. E ela tem preconceitos, imaginar que a mulher está fazendo fita, desculpe a expressão, mas está fingindo que está doente, e as dores são lancinantes, e ela não tem nenhuma aparência à doença. Ela não tem nem o exame de sangue mostra, nem o exame de urina, de fezes, nada identifica, nada. É só uma dor insuportável. A pessoa fica paralisada com fibromialgia. Aprendi muito. Quando eu falei aqui, para minha surpresa, meu e-mail veio muitas mensagens, que bom que alguém lembrou do nosso sofrimento. Agora dá mesmo, porque no mesmo dia, 29 de outubro, é o Dia Mundial de Combate ao AVC e é também o Dia de Combate à Psoríase, que é outra doença, também eu imagino que tenha várias origens, mas ela é uma doença também que tem muito preconceito, assim como é o caso da fibromialgia. Vamos falar então do AVC brevemente. O AVC, acidente vascular cerebral, é a segunda principal causa de morte no Brasil e a principal causa de sequelas. Estima-se no Brasil que a cada 1 minuto uma pessoa seja vítima dessa doença, com um registro anual de mais de 100 mil óbitos no nosso país. Sendo considerado uma epidemia, a Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda a adoção de medidas urgentes com foco na prevenção e tratamento do AVC. O controle dos fatores de risco pode reduzir em até 90% dos casos. Olha a prevenção, a importância. É preciso, para prevenir, ter informação. Os principais fatores de risco do AVC são, pela ordem, hipertensão arterial, diabetes mellitus, colesterol alto, tabagismo e arritmias cardíacas. Outros fatores de risco que merecem atenção são aquelas pessoas que já têm histórico familiar de doenças cardiovasculares, raça negra e também os idosos. No entanto, deve-se ressaltar que o AVC pode acontecer em qualquer idade, embora seja mais comum a partir da 5ª década de vida, ou seja, dos 50 anos. Outro ponto importante, AVC
tem tratamento e é uma emergência médica. Quanto mais rápido o atendimento, maior são as chances de se reduzir sequelas. Pacientes que são atendidos na primeira hora do início dos sintomas reduzem em cerca de 80% a chance de uma sequela permanente, além de também se reduzir a mortalidade pelo AVC quando diagnosticado na hora certa e atendido na hora certa, na primeira hora do sintoma. A linha de cuidado do AVC foi criada em 2012 pela Portaria 665 do Ministério da Saúde, com o objetivo de otimizar o tratamento do AVC, incluindo a rede básica de saúde, SAMU, unidades hospitalares de emergências, reabilitação e programas de atenção domiciliar. Neste mesmo ano, o Ministério da Saúde iniciou a habilitação de unidades de cuidado agudo ao AVC, mas até o momento, somente 46 hospitais foram credenciados pelo Ministério da Saúde em todo o Brasil. Esse número ainda é muito pequeno para a enorme demanda dessa doença, o AVC. O credenciamento de mais unidades de AVC em todo o Brasil é essencial para a melhoria do acesso ao tratamento de AVC no nosso Brasil. A Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, juntamente com a Rede Brasil AVC, convida todos a participarem dessa campanha nacional de combate ao AVC 2016, tendo como tema AVC tem tratamento, vidas podem ser melhoradas com mais consciência, acesso e ação. O Dia Mundial do AVC 2016 enfatiza que, apesar do AVC ser um problema médico muito complexo, também existem maneiras de reduzir o seu impacto. Uma vez identificado os sintomas do AVC, o tratamento deverá ser instituído o quanto antes. E aqui tem umas regrinhas, senadora Gleice Hoffmann, que eu recebi aqui um cartaz muito importante, com um desenho bastante fácil de identificar, e aproveito aí os alunos aqui que fazem essa visita aqui ao Senado Federal nesta tarde, estamos falando sobre a prevenção, o Dia Mundial de Prevenção do AVC. AVC é acidente vascular cerebral. Então, normalmente, pessoas acima de 50 anos, mais jovens, como vocês, podem também ter. Às vezes, você vê um atleta esportista ter isso, tem várias origens. Cuidar, não ser tabagista, não consumir cigarro, a questão da pressão alta e hipertensão. Mas tem alguns sintomas e os jovens são muito atentos. Você mandar uma pessoa, se ela ficou diferente, você manda a pessoa sorrir. Se ela não conseguir sorrir, é um sintoma. Se você pedir para lhe abraçar e se ela não conseguir lhe abraçar, é o outro sintoma. Se você pedir para ela dizer a letra de uma música bem simples, uma música conhecida, Ciranda, Cirandinha, se ela não conseguir repetir isso, é um outro sintoma. Uma outra música que você goste e saiba que a pessoa sabe fazer. E aí, o último, mais importante, urgente, chamar a ambulância do SAMU 192. Então, veja só, um sorriso, se a pessoa não sorrir, ou abraçar se não conseguir e dizer uma frase de a letra de uma música. Esses são os sintomas que podem lhe ajudar, mas agir rápido, levar para o hospital. Então, tem AVC na infância, de 1 mês de vida aos 18 anos, alguém tem 18 anos aí? Acho que tem, não, ela já tem 18 anos, tem só uma moça. O AVC são fatores de risco nas crianças, em diferentes fatores em adultos. Nos sinais de alerta, fraqueza ou dormência em um lado do corpo, dificuldade de falar, alteração da visão, tonturas ou perda de coordenação, convulsões, preferência do uso de uma das mãos antes de 1 ano de vida, dor de cabeça súbita, especialmente com vômitos e sonolência. Riscos em crianças incluem doenças cardíacas congênitas, doenças que afetam as artérias do cérebro, infecções do cérebro e outros órgãos, traumatismo craniano, doença falciforme e doenças autoimunes. Então, os fatores de risco são complicações na gestação, estamos falando de crianças no período perinatal, doença cardíaca congênita, distúrbio da placenta, distúrbio de coagulação no sangue, infecções. Mas vamos falar dos adultos que já abordamos aqui. Então, tratar muito, o AVC tem tratamento, vidas podem ser melhoradas com mais conscientização e acesso e ação de todos que se envolverem em relação a isso. Então, eu agradeço novamente a nossa entidade, a Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares e o presidente da SBDC,
CRC Dr. Otávio Marques Pontes Neto. Agora falo de outra doença, porque também é no mesmo dia 29, dia da prevenção da psoríase. E a Psoríase Brasil, que é presidida por Gladys Lima, de uma associação, União das Associações de Portadores de Psoríase no Brasil, ou Psoríase Brasil, pelo Dia Mundial da Psoríase 2012, eles compartilham o que fizeram no dia de hoje, lá na Câmara dos Deputados. Além da atenção direta e necessária do Ministério da Saúde, essa entidade promoveu, até hoje, no Espaço Mário Covas, na Câmara dos Deputados, distribuindo material informativo, conversando com o público, projetando vídeos sobre dados da qualidade de vida do paciente e convidando parlamentares e a sociedade para abraçarem a causa dos pacientes de psoríase. A União das Associações de Psoríase esteve ontem no Ministério da Saúde reencaminhando os pleitos já apresentados e ainda não atendidos pelo governo federal, e foi realizado também o simpósio Entendendo a Psoríase, desmistificando conceitos, as novas perspectivas de tratamento da doença e como alavancar a qualidade de vida desses pacientes. Isso foi no plenário das comissões da Câmara dos Deputados até o dia de hoje. E no caso da psoríase, eu recebi aqui também um folheto muito didático. O que é a psoríase? Queria especialmente aproveitar. A psoríase, para quem não sabe, é uma doença inflamatória crônica, sistêmica, autoimune, relativamente comum, mas não é contagiosa. Em alguns casos, causa um forte impacto estético, afetando a autoestima e a qualidade de vida do paciente. Sabe-se que existe relação com o sistema imunológico, interações com o meio ambiente e também questões genéticas. Tem muita gente que olha, por não saber o que é a psoríase, tem medo de abraçar uma pessoa que esteja com psoríase. Pode abraçar, ela não é contagiosa, essa doença não é contagiosa. E a pessoa portadora da psoríase, ela sofre duplamente o preconceito, porque a doença não é contagiosa e a pessoa não abraça essa pessoa por conta do medo do risco. Já estou terminando, senador Paulo Rotti. Eu conheço bem, porque eu tenho um amigo com esse problema sério, que é uma doença feia no sentido externo da coisa, isso, exato. E acaba criando essa condição de preconceito. Isso, a pessoa sofre mais. E o pior, senador Paulo Rocha, é que não há cura para a doença. Então, ela tem que conviver e, às vezes, essa doença se alastra pelo corpo. Os tratamentos, a medicação que existe apenas um medicamento mais adequado. Então, esse é o duplo. Eu fico, cada vez que uma pessoa dá um testemunho de saber o que é isso, é muito, muito grave a aparência, quem olha uma pessoa com psoríase, e às vezes ela se alastra por todo o corpo, pelos braços, pelos cotovelos, pelo rosto, inclusive, mas ela não é contagiosa. Então, os sintomas são manchas vermelhas com escamas secas, esbranquiçadas ou prateadas, pequenas manchas escalonadas, pela pele ressecada e rachada, às vezes com sangramento, coceira, queimação e dor, unhas grossas, sulcadas ou com caroço, inchaço e rigidez nas articulações. A doença se manifesta geralmente entre os 20 e 40 anos, porém, em 15% dos casos, aparece durante a infância. Não existe um exame específico para o diagnóstico. Geralmente, analisa-se a lesão no próprio consultório, o que dificulta a assertividade, já que pode ser confundida com outras doenças. O diagnóstico adequado pode levar até 15 anos. Olha só, e durante 15 anos a pessoa sofre do preconceito. Eu vou repetir aqui porque está bem grande. O mais importante, a psoríase não é contagiosa e o contato com os pacientes não precisa ser evitado. Portanto, pode abraçar uma pessoa que tem a psoríase. Os números estimados de psoríase no Brasil afeta cerca de 5 milhões de brasileiros e brasileiras. 83% buscaram tratamento. 38% afirmam sofrer preconceito e discriminação. 81% tiveram a autoestima afetada e 48% mudaram seus hábitos para evitar constrangimento, botar a roupa toda fechada. A demora no diagnóstico da psoríase e a dificuldade de acesso ao tratamento adequado causam um impacto psicossocial na vida desses pacientes. Quem pode detectar a doença?
como a doença em geral começa a se manifestar na pele, o médico mais indicado para diagnosticá-lo é o dermatologista. O diagnóstico, na maioria das vezes, é feito no próprio consultório. Alguns poucos requerem a necessidade de biópsia, que é a retirada do fragmento da pele, para um exame mais acurado. Os tratamentos, quais são os tratamentos? As terapias podem ser tópicas, pomadas ou cremes, fototerapia, terapia sistêmica, medicamentos via oral ou em forma de injeção, ou terapia biológica, que são medicamentos via subcutânea ou endovenosa. Então, eu trago hoje aqui porque 29 de outubro é, ao mesmo tempo, o dia de combate à psoríase no Brasil e também o dia mundial de combate ao AVC. Então, que essas informações possam chegar ao maior número de pessoas, porque assim estaremos prevenindo e salvando muitas vidas. Muito obrigada pela visita de vocês. Sejam bem-vindos e tenham um bom fim de semana. Obrigado, presidente.